Olá, meus amigos, meus alunos, como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de hermenêutica. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a interpretação bíblica. Já temos falado aqui várias vezes sobre várias análises que fazemos sobre o texto bíblico, análise histórica, geográfica, contextual, cultural, lexicográfica, e nós estamos aqui ainda nesse contexto da lexicografia. E eu gostaria de falar aqui hoje mais especificamente sobre a etimologia. Porque quando estamos fazendo análise lexicográfica, nós buscamos o quê? O significado das palavras. Mas nós podemos querer ir além do significado. Podemos querer fazer um estudo a respeito daquela palavra que nós estamos investigando. Então, nós podemos procurar o que? A história daquela palavra, a sua origem, de onde ela veio, qual que é a sua composição. Ou seja, uma palavra que nós usamos hoje no português, ela pode ser formada por duas outras palavras ou por três. Então, pode ser interessante nós investigarmos a forma de composição dessa palavra e as transformações que a palavra sofreu ao longo do tempo, porque a palavra ela vai adquirindo sentidos, ela vai sendo usada de uma forma diferente aqui, outra ali, e ela inclusive perde significados anteriores. Então, é interessante nós observarmos essa dinâmica da comunicação e da linguagem, e quando nós vamos trabalhar com o texto bíblico, nós estamos exatamente no meio deste movimento das palavras. Muito bem, temos aqui um exemplo, né? Algumas palavras que nós usamos aqui na língua portuguesa, elas vieram às vezes do latim, às vezes do grego. Então, por exemplo, existe uma palavra grega que é cordis, que significa coração. E essa palavra, ela deu origem a várias palavras do nosso vocabulário. Então, temos aqui alguns exemplos: concordar, concordância. O que isso significa lá na origem da palavra? Concordar significa a união de dois corações. Olha que bonito isso, né? A concordância é essa convergência dos corações no mesmo objetivo. Por outro lado, a discórdia é o que? É a separação dos corações. Outras palavras também vieram aí desse vocábulo cordis, que é, por exemplo, decorar. Decorar antigamente tinha um sentido de guardar no coração. Daí vem a expressão de cor, vem a expressão recordar. Então, muitas vezes é interessante a gente buscar a etimologia, buscar a origem da palavra, a sua composição, porque algumas vezes isso vai nos ajudar a entender aquela palavra, a sua forma de utilização, entender o seu sentido. Muitas vezes vai ajudar, mas nós precisamos estar atentos à possibilidade de que aquela palavra ela tenha mudado aí no meio do caminho. Então, por exemplo, nós sabemos que as nossas memórias elas não estão guardadas exatamente no nosso coração, mas na nossa mente. Então, apesar de que essas palavras elas vêm de coração, elas correspondem a uma ideia que se tinha antigamente de que as nossas memórias estariam no nosso coração. Então veja que nós precisamos muitas vezes pesquisar a palavra, mas levar em consideração outros conhecimentos que temos atualmente, né?
Então, é um exemplo bíblico. A palavra holocausto. Eu disse na aula anterior que existe um sentido mais moderno para holocausto, que é o nome que se deu àquele genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o sentido bíblico é o que? É um sacrifício de animal sobre o altar. Agora eu trago novamente essa palavra para nós vermos a sua formação. A palavra holocausto, ela é formada por duas palavras gregas, holos e kaustos. Holos significa todo, completo, e kaustos significa queimado. Então, o holocausto na Bíblia não é apenas um sacrifício, mas é aquele sacrifício onde o animal era completamente queimado sobre o altar. Então, está vendo que a busca pela origem da palavra, ela nos ajuda, nesse caso, a compreender um pouco melhor o sentido bíblico daquela palavra. Tá? Muito bem. Então, a etimologia, ela é esse estudo da origem e da evolução das palavras. A etimologia, ela nos traz benefícios e ela tem alguns perigos também, tá? Então eu considero a etimologia algo assim fascinante, porque temos algumas surpresas agradáveis quando buscamos a origem das palavras, né, os seus sentidos primitivos. Então é muito interessante, mas existem também perigos aí envolvidos nessa busca. Então eu gostaria de comparar essa busca pelo significado, pela origem das palavras, comparar a uma viagem de trem ao passado. Você está fazendo aí uma busca, você vai buscando sentidos antigos da palavra e existem pontos neste caminho aí que eu estou chamando aqui de estações. Ou seja, por exemplo, você pega uma palavra e você observa que ela veio do latim, então é a sua próxima estação. Mas você descobre que a origem dela não é o latim. Ela, antes de chegar ao latim, ela existia no grego. Então, você tem que ir a uma estação além. E você precisa tomar cuidado para quê? Para não parar numa estação antes daquela que você precisa e também não ir além daquela estação onde você deveria parar. Então, são o quê? São pontos da história do desenvolvimento daquela palavra. Então, isso vai ficar mais claro na sequência. Muito bem. A etimologia pode ajudar ou não na compreensão de determinado texto bíblico. Então, a questão é aquela, você está trabalhando com uma palavra do versículo, então procure saber o significado daquela palavra no português. Procure saber qual que era a palavra no grego, se você estiver trabalhando com o Novo Testamento. Procure saber qual que era a palavra no hebraico, se você estiver trabalhando com o Antigo Testamento. Procure conhecer a etimologia da palavra e, ao conhecer a etimologia da palavra, você vai chegar a uma conclusão, que aquela informação etimológica pode ser útil para a sua compreensão do texto ou não. Tá? Então, cada caso será um caso. Você viu o exemplo que eu dei da palavra holocausto, que é útil, né, o conhecimento que nos vem através da etimologia. E devemos tomar cuidado com o sentido primitivo da palavra. Então, dentro da nossa analogia do trem, né, que a gente vai usar aqui durante a aula. Cuidado com o sentido primitivo. Como que seria isso? Você está no seu trem aí em busca da história dessa palavra, das suas transformações,
dos seus sentidos em vários momentos da história e você chegou lá no sentido primitivo da palavra. Mas muitas vezes pode acontecer o quê? Daquele sentido primitivo, ele não ser exatamente o sentido bíblico. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, você foi longe demais. E aquele sentido, ele pode não ser o que você precisa. Então nós vamos exemplificar, tá? Veja bem. Por exemplo, a palavra teologia. A palavra teologia não está na Bíblia, mas é uma palavra que a gente usa, né, no nosso estudo da Bíblia, nos nossos estudos teológicos, né, a palavra teologia. Então, algumas pessoas, irmãos mesmo, quando descobrem que não tem a palavra teologia na Bíblia, pronto, já não querem saber de teologia. Tá? Mas na Bíblia também não existe a palavra geografia, e nem por isso nós vamos desprezar o estudo da geografia bíblica. Não é isso? Então, alguns irmãos pegam a palavra teologia, vamos procurar saber o que é a teologia. Aí descobrem que essa palavra ela é composta por duas palavras gregas, theos e logos. Theos significa Deus e logos significa estudo. Então a pessoa conclui: teologia é o estudo de Deus. Que coisa absurda! Como é que alguém pode estudar Deus? Não tem condição uma coisa dessa. Mas a teologia não é exatamente um estudo de Deus. Né? Ninguém vai dissecar Deus, ninguém vai examinar Deus. Não tem como. A teologia é um estudo a respeito de Deus e das suas relações com o universo. Tá? Então veja que a etimologia da palavra ela pode não nos dar exatamente um conceito de como aquela palavra é usada. Então eu coloquei aqui também a palavra astrologia. Se nós formos fazer o estudo etimológico da palavra astrologia, nós vamos pensar que a astrologia é o estudo dos astros. Nós sabemos que não é verdade. A ciência que estuda os astros é a astronomia. Então, está vendo como que a gente tem que tomar cuidado com isso? Então, eu coloquei duas palavras ali, papel e borracha, só para a gente dar um exemplo aqui descontraído, né? Então, se a gente for usar a etimologia muito a ferro e fogo, a gente vai dizer o quê? Olha, se você quer papel, procure uma papelaria. Mas se você quer comprar uma borracha, vá à borracharia. Opa, não é bem isso, né? Você compra lápis, papel, borracha na papelaria. Então, não se apegue demais à etimologia. Use-a como ferramenta, mas com cuidado, tá bom? Muito bem. Então, até onde vamos com o nosso trenzinho aí, né? Na nossa viagem em busca do sentido das palavras, das suas origens, das suas evoluções, das suas transformações. Então, suponhamos que você está estudando o Antigo Testamento. Você parte da sua Bíblia em português. E algumas traduções bíblicas em português, elas foram feitas em cima da tradução bíblica em latim. Tá? Mas a Bíblia original não foi escrita em latim. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. É aquela questão da estação, né, onde o meu trem ele vai passar, mas ele não pode parar. Eu não posso descer nessa estação aqui do latim, porque a Bíblia não foi escrita em latim. Então, eu preciso ficar muito esperto com isso. Então, por exemplo, a palavra Lúcifer é uma palavra
que não existe nas línguas em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em quê? Em hebraico, grego e um pouquinho de aramaico. Não existe Lúcifer no hebraico, nem no grego, nem no aramaico. Então, existe em latim. Como que essa palavra ela foi aparecer na Bíblia em latim? Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, lá no texto de Isaías 14, onde tem a expressão estrela da manhã, Jerônimo colocou a palavra Lúcifer, a palavra em latim, que é o nome da estrela da manhã, o nome do planeta Vênus em latim. Então ele colocou essa palavra Lúcifer ali no texto de Isaías 14. E a partir de então, passou-se a considerar, principalmente na Igreja Católica, que Lúcifer era o nome de Satanás, antes da queda. Só que a Bíblia não diz isso. Tá? Os profetas do Antigo Testamento nunca ouviram falar nessa palavra Lúcifer. E muito menos os irmãos do Novo Testamento nunca ouviram falar dessa palavra Lúcifer. Ela só foi aparecer na tradução em latim. Então, a rigor, não podemos dizer que Lúcifer é o nome de Satanás. Não, na Bíblia original não existia essa palavra. Então, não posso parar na minha estação aí do latim. Eu tenho que ir ao grego e ir ao hebraico. Então, se eu estou trabalhando com o Antigo Testamento, eu também não posso parar no grego. Então, é verdade que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, depois ele foi traduzido para o grego, mas eu não posso esquecer do hebraico. Então, veja que interessante. Por exemplo, a palavra Gênesis, que é o nome do primeiro livro da Bíblia. Essa palavra, ela vem do grego, mas ela não existe no hebraico. Então, o Antigo Testamento, quando foi escrito, não existia ali a palavra Gênesis. Então, o primeiro livro da Bíblia, lá na Bíblia hebraica, não se chama Gênesis, chama-se Bereshit. Essa palavra que está aí no slide. Bereshit significa no princípio, porque os livros, aqueles primeiros livros da Bíblia, aqueles do Pentateuco, eles eram conhecidos pelas primeiras palavras de seus conteúdos. Então, como o primeiro livro começa dizendo no princípio Deus criou os céus e a terra, e este no princípio em hebraico é Bereshit, o livro era chamado de Bereshit. Muito bem. Então, veja que quando nós paramos ali no grego, nós podemos ficar satisfeitos com as palavras que encontramos, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, às vezes eu preciso ir mais longe nessa minha pesquisa, porque eu estarei cada vez mais próximo da originalidade do conteúdo bíblico. Tá? Então, por exemplo, a palavra holocausto, vamos aqui de novo nesta palavra, já vimos que ela é formada por duas palavras gregas. Só que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Então, lá no texto hebraico do Antigo Testamento não existe a palavra holocausto. A palavra que tem é olá, né? Está aí no slide. Esta palavra, ela significa o que sobe. Então, isso em referência a quê? Em referência àquele animal sacrificado sobre o altar, que ele era totalmente queimado e a sua fumaça subia. Então, a palavra original ali significa que sobe. Veja só. Muito bem. Se o nosso estudo ele é do Novo Testamento, então eu tenho aqui a minha Bíblia em português e preciso saber o significado das palavras em português.
E eventualmente eu posso descobrir que uma palavra que está na minha Bíblia em português, ela veio do latim. Então, eu posso até investigar ali alguma coisa dela no latim, qual o seu sentido antigo, mas eu não posso esquecer que a Bíblia não foi escrita em latim. Então, em se tratando do Novo Testamento, eu tenho que ir lá no grego buscar. Então, vou dar um exemplo. A palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar, né? Só que a Bíblia não foi escrita em latim, então não tem religare na Bíblia original, tá? Então eu precisaria buscar qual a palavra grega que está no lugar de religião no texto. Muito bem. Acontece que às vezes a gente para, né, nessa estação aí no meio do caminho, e às vezes a gente fica muito satisfeito com ela e às vezes a gente até discute em cima daquela palavra como se a Bíblia tivesse sido escrita em latim. Não foi, né? Então vamos aqui a outro exemplo que nos leva a uma questão interessante sobre o grego. O grego foi a língua utilizada para se escrever o Novo Testamento, exceto o Evangelho de Mateus, que foi escrito em hebraico. Então, o que acontece? As palavras gregas, elas podem ser encontradas no grego moderno, né, o grego que se fala hoje na Grécia. Elas podem ser encontradas lá no grego koiné. Koiné significa comum. Podem ser encontradas ali naquele grego falado na época do Novo Testamento. E podem ser encontradas no grego clássico da época dos filósofos, época de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Então, veja que aqui na minha alegoria aqui do trem, o grego dos filósofos é outra estação. Então, cuidado, porque você pode fazer essa viagem aí, passar pelo grego do Novo Testamento e ir parar lá no grego clássico, séculos antes de Cristo, e encontrar ali um sentido da palavra que não corresponde exatamente ao sentido daquela palavra no Novo Testamento. Então cuidado para você não descer na estação errada, para o seu trem não ir para longe demais, tá? Então vamos aqui à palavra igreja. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, e quando nós vamos fazer essa viagem etimológica, nós vamos buscar a origem da palavra igreja, vamos buscar lá a origem da eclesia no grego, e nós vamos parar lá na época de Platão. O que era a eclesia? Lá naquele ambiente do grego clássico. A eclesia era uma reunião de cidadãos em praça pública para discutirem e resolverem os assuntos de interesse da cidade. Essa era a eclesia. E essa palavra eclesia, ela tem um sentido de os chamados para fora, tá? Porque os cidadãos eram chamados para fora de suas casas para se reunirem na praça pública para discutirem os assuntos da cidade. E esse contexto é de onde veio a democracia. Muito bem. Então, que legal. Pode ser interessante nós descobrirmos a origem da palavra igreja, em que ambiente que essa palavra surgiu. Mas nós precisamos considerar o sentido
que o Novo Testamento dá para a palavra igreja. Então, eu não posso me prender àquele sentido lá da época dos filósofos, não posso trazer para cá e imaginar que a igreja hoje seja uma instituição política. Porque a eclesia original era política, mas a igreja hoje não é. Não deve ser, não pode ser. Tá? Então não devo buscar esse sentido primitivo e aplicar hoje. Eu preciso levar em conta que a palavra ela foi recebendo outros sentidos. Então, na época ali do Novo Testamento, o que é igreja? Igreja é a comunidade dos salvos. Igreja é o povo de Deus. Então veja que essa é a minha estação, né? A estação onde o meu trem tem que parar. Então, algumas pessoas, quando descobrem esse sentido etimológico da palavra igreja, começam a fazer algumas aplicações estranhas. Então descobrem que a eclesia significa chamados para fora. Então tem muita gente por aí dizendo o seguinte: olha, você não tem que frequentar templo, você não tem que ficar dentro de templo, porque igreja é aquele povo chamado para fora dos templos. Opa, mas onde é que essa pessoa viu isso? A eclesia lá no tempo da Grécia Antiga era um convite para as pessoas saírem de suas casas e não saírem dos templos. Então veja como que esse sentido antigo ele foi trazido para o presente e deturpado, né? Então precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos levar em consideração o sentido bíblico das palavras. O sentido bíblico. Então, por exemplo, a palavra Theos, que significa Deus. Eu preciso estar atento ao sentido que essa palavra tem no Novo Testamento. Muitas vezes nós vamos encontrar a palavra Theos como referência ao Deus verdadeiro, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você avançar com o seu trem até a Grécia Antiga, você vai chegar lá na mitologia e vai encontrar a palavra Theos sendo aplicada a qualquer divindade. Tá? Então, a gente não pode trazer este conceito para dentro do Novo Testamento e começar a questionar cada versículo onde tem a palavra Theos e querer dizer que aquela referência ali pode ser a qualquer divindade. Não, não é assim. Não é assim. Você está entendendo como que a etimologia ela pode ser perigosa? E tem gente caindo nessas ciladas aí. Muito bem. Uma outra questão aqui é a questão dos anacronismos, né? O anacronismo ele acontece quando nós levamos o sentido atual para o passado. Então, por exemplo, a pessoa quer colocar igreja lá no Antigo Testamento. Não tem igreja no Antigo Testamento. Então, se eu levar essa palavra para lá, eu estou cometendo um anacronismo. É isso, levando um termo para uma ocasião em que ele não existia. Então, por exemplo, se eu disser assim: Moisés chegou diante da igreja dos israelitas e trouxe a lei, eu estou cometendo um anacronismo, né? Essa palavra não existia naquele contexto. Muito bem. Uma questão interessante também é que nós devemos tomar cuidado com o apego ao hebraico. O hebraico ele é útil para o esclarecimento do sentido das palavras, mas não devemos idolatrar o hebraico. Tem pessoas que estão quase na idolatria do hebraico.
dizendo que se você não falar o nome de Jesus em hebraico, você não vai ser salvo. Então você tem que falar Yeshua HaMashiach. Pode ser falado, não tem problema, né? Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo. É o nome original. Mas não tem problema nenhum você falar o nome traduzido, você falar Jesus Cristo. Tem muita gente aí dizendo isso, que não pode falar Jesus, tem que falar Yeshua, mas que nós temos a nosso favor nesse sentido aí. Os autores do Novo Testamento não se preocuparam com isso. Eles escreveram o Novo Testamento em grego. Eles não se preocuparam em escrever em hebraico, exceto Mateus. Escreveram em grego. Pegaram o nome de Yeshua e transformaram em Jesus, que veio a se tornar o nome Jesus no português. Então, nomes foram traduzidos, então não devemos ter esse apego idólatra ao hebraico. Muito bem, nós acabamos gostando muito das palavras hebraicas, né? Mas precisamos tomar cuidado. Por exemplo, a palavra Shekinah é uma palavra hebraica, só que essa palavra não existe na Bíblia. Então veja, né? A pessoa descobre uma palavra, acha bonito e começa a usar, e aquilo ali de repente já parece que é uma palavra sagrada, né? Já parece que aquela palavra ela vai trazer alguma coisa diferente, e a palavra nem na Bíblia está. Não tem Shekinah na Bíblia, mas é uma palavra hebraica que significa glória, tá? A palavra entusiasmo, essa palavra ela vem do grego, e lá na sua origem ela tem o sentido seguinte: entusiasmo é ter Deus dentro de si. Nossa, que coisa bonita, né? Acontece que não existe a palavra entusiasmo na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente descobre um sentido etimológico e a gente acha aquilo maravilhoso e a gente quer colocar aquilo numa pregação, mas precisamos saber se aquilo existe na Bíblia, tá? Muito bem. Existe também a falsa etimologia. É quando as pessoas elas pegam um pedaço da palavra e vão dizer que aquela palavra aquele pedaço ele vem de um processo de formação da palavra, quando na realidade não é. Muitas vezes é apenas uma coincidência. Então, tem gente falando que o nome de Jesus vem da palavra porco em latim, porque sus em latim significa porco. Então isso aí é mentira. Por quê? Porque a palavra Jesus ela não foi formada no latim. Ela veio do grego Iesos, que por sua vez veio do hebraico Yeshua. Tá? Então, este é o processo de formação da palavra. Ela não apareceu no latim, ela não surgiu no latim. Então não tem nada a ver com a palavra porco. Tem muita gente mal intencionada que está ensinando esse tipo de coisa, tá bom? Então, se a gente for pegar pedaço de palavra e por nossa própria conta criar uma etimologia que não existe, então nós vamos dizer alguma coisa como, por exemplo, eu digo isso brincando, né, que o avião ele foi inspirado em uma ave. É razoável que tenha sido, mas eu digo assim, foi inspirado no gavião. Olha só, já tem dentro da palavra gavião, já tem avião, né? Quer dizer, isso é só uma brincadeira, porque isso não é etimologia. Temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Então,
Olha lá, cuidado com meras semelhanças entre palavras. Então você quer saber a origem da palavra, procure pesquisar, né? Investigue. Você pode digitar lá no Google a palavra, por exemplo, vamos supor, entusiasmo. Você escreve lá no Google entusiasmo, etimologia. Então você vai descobrir a origem da palavra e o processo de formação da palavra. Não tire conclusões pela aparência da palavra, porque pode parecer uma coisa e não ser. Então, a palavra submissão. Eu tenho ouvido várias pessoas dizendo que a submissão, no caso da mulher, é estar debaixo da missão do marido. Por quê? Por quê? Submissão, olha a palavra missão aí. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É mera coincidência, né? Submissão não é estar debaixo da missão. Não é este o sentido da palavra. Não tem isso na etimologia, né? Eu fui procurar, eu pesquisei. E também não significa estar na mesma missão. Não significa. Significa enviar para baixo. Submissão significa colocar-se abaixo. Bom, essa análise que fizemos da palavra submissão, até aqui ela foi baseada no latim, porque a palavra submissão em português vem do latim. Mas como eu disse, o Novo Testamento não foi escrito em latim, foi escrito em grego. Então quando vamos ao grego encontramos a palavra hipotage, que significa subordinação. Muito bem. Submissão não é humilhação, tá? Não significa maltratar, mas é uma posição de subordinação e de proteção, tá? Este é o ensinamento da palavra de Deus. Muito bem, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que seja útil para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.